Olá, senhores passageiros, vocês estão ouvindo o podcast O Doce Som da Minha Voz, podcast onde Deus controla certeiro, eu peço perdão. Entrou um sapo na minha garganta bem na hora que eu fui apertar o botão para gravar, né? Um pouco antes, né? Entrou um sapo aqui. Essa infestação de sapo aqui em casa tá realmente enlouquecedora. Enlouquecedora, tá? É, Cara, uma vez eu perdi como é que chama? Um date por causa de um sapo, sabia? Pois é, os sapos realmente são essa questão, né? Porque a princesa tem que beijar o sapo, porque senão ela não vai ter o sapo é uma coisa que atrapalha mesmo, porque nem toda princesa quer beijar o sapo. Né, o sapo é uma coisa que atrapalha o romance, né, mano? Uma vez eu tava na casa de uma amiga minha, eu era meio afim dela, assim, e aí a casa dela, eu ia lá na casa dela, né? E aí eu, mais um monte de amigo e tal, eu era mais novo, eu devia ter o quê? É, 16, 17 anos? Já se passaram 10 anos, uau! E essa história ainda mora dentro da minha cabeça. É, E aí a gente ia dormir todo mundo lá no mesmo quarto, né, e tal, depois de uma noite de cinema, assim. E aí eu queria muito, né, eu era apaixonado nessa moça. E aí mas ela um dia antes mandou uma foto de que tinha sapo na casa dela. E ela mandou uma foto do sapo. Eu fiquei, gente, como é que alguém consegue ficar tranquilo convivendo numa casa que tem sapo? É sapo! A gente fez de tudo pra ficar longe dos sapos. É, e o inconsciente coletivo humano colocou sapo como uma coisa tenebrosa. E ela mandou foto do sapo na casa dela. Eu falei, nem fodendo que eu vou ficar nessa casa. Eu era mais novo, né? Hoje em dia eu teria ficado. Porque você vê hoje, eles entram na minha boca e eu tiro eles com uma leve pigarrada. Então eu não me importo mais hoje em dia. Eu não me importo mais hoje em dia. Mas eu não fiquei lá, eu fui embora. Eu falei, nem fudendo. E aí, depois de um tempo, eu descobri que ela também queria e tal, e a gente realmente nunca encostou os lábios um no outro por conta de um sapo, mano. Caramba, né, velho? Os bichos, mano. Hum. Deixa eu te falar um negócio sobre bicho. As pessoas. Eu acho que eu descobri o bicho que eu mais tenho medo. Eu sempre senti isso, de alguma forma, né? Falar, pô, eu tenho medo de aranha, né? De aracnídeos em geral. Super justificado, né? Meu medo é de aracnídeo, porque são bichos que matam você, né? Porra, eu acho que você vai ter medo do quê? Tipo, o sapo é feio, porque o sapo não vai matar você, a não ser que seja um dos que matam, mas ele não vai matar você. É só uma questão de repulsa e tal. Mas aracnídeo, mano, os bichos vão vir aqui pra cima, eu não quero, vão me matar, não quero. Mas dos bichos que matam, e eu sei que isso é uma generalização e tal. O cara tá sendo woke até com bicho, mas é sério, é uma generalização, nem todo sapo mata. Nem todo aranha mata também, tem umas aranhas que é boa, né? Porque se você tem elas na sua casa, elas matam outros animais. E você não precisa ter a culpa moral de ter matado como é que é? O escorpião mata a lagartixa? Não, a galinha mata o escorpião. O escorpião mata. Sei lá o que ele mata. O escorpião mata só gente, né? É só gente. Do que eu tava falando? Mas a cobra, mano, a cobra é filha da mãe, né, velho? Porque a cobra, se você parar pra pensar, ela é um bicho perigoso. E assim, foi quando. Eu acho que assim, tem alguns animais, tem alguns animais que Deus projetou. E tem outros animais que foi Jesus que projetou. Eu sei que eles são a mesma coisa, mas vem comigo. Tem alguns animais que foi Deus, a sabedoria e tudo mais, né? Ele fala, eu vou projetar o ser humano. E aí ele foi lá e fez o ser humano. Tem um livro inteiro sobre isso. E ele fez o ser humano e tal, a perfeição e tal. E tem uns que eu acho que foi Jesus, que é o Nepo Baby. Ele já vem com as ideias mais malucas porque ninguém vai barrar ele. Aí ele fala: não, não, eu quis a gente inovar e tal. Aí Jesus entrou numa pira meio minimalista, assim. Aí ele falou: mano, e se a gente criar um bicho que, tipo, legal esse negócio aí que você fez, papai, do ser humano e tal. Mas e se a gente pegar só a coluna vertebral e só? Minimalismo e tal, isso aí tudo em volta não precisa. Se a gente pegar só a coluna vertebral e bota no bicho. Aí todo mundo falou, mano, que ideia idiota, os anjos em volta, né? Pô, que ideia estúpida. Caramba, essa ideia é horrorosa.
Mas vão ter que fazer, né? Porque é o filho do dono. E fizeram. E aí ele ainda botou aí, algumas vão matar o yeah. Como é que ela vai se defender sem mão? Ah, foda-se. Ela é só osso agora e pele em volta. Aí ela vai lá e mete com o osso mesmo, ela mete um veneno no bicho. Caralho, isso não vai dar certo. E aí deu mó certo, né? Tem tipo filmes sobre isso e tal. Jesus foi o que criou a cobra. Eu acho que Jesus criou a cobra. O dinossauro, eu fico muito na dúvida de quem que foi, sabia? Eu já pensei bastante nisso já. Se foi Jesus ou se foi Deus. Porque faz sentido ser Deus, né? Ah, primeira forma de vida grande. Vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente pode trabalhar aqui. Réptil, tem uma racionalidade no dinossauro, mas também tem uma loucura, uma pachorra no dinossauro, né? É, uns bichos grandes com pena, e umas galinhas gigantes. Parece Jesus, né? Parece Jesus. O que eu tô fazendo? Vamos lá, galera. Começando aqui o programa. Aqui que eu tava aqui trabalhando, né? Mas chega uma hora que a gente fica cansado. Eu tô ficando cansado. Honestamente, eu tô ficando muito cansado de tudo. Tô ficando meio cansado. E eu tô ficando mais cansado do que eu tava cansado. O que faz sentido, né, se eu parar pra pensar. Porque você faz assim, ó. Ah, como é que é? Peraí, tô procurando aqui um negócio. Porque faz sentido. Não, 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 vai começar aí. Faz sentido, né? Porque eu falei ano passado, pô, eu vou trabalhar, vou ficar, né, trabalhando, vou me esforçar e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei nessa um tempo. Porque eu já não tava fazendo porra nenhuma da minha vida dentro mesmo. Aí eu fiquei um tempo assim. Mas esse ano em específico eu tô sentindo que tá muito difícil. Eu acho que é porque eu tô cansado. Mas as coisas estão me cansando mais. E os dias estão passando de um jeito estranho. Quando eu vejo já acabou, eu falo que porra é essa? Foi isso? Cara, tá bom então, né? Foi isso. E você fica, né? Fica olhando. E aí eu tô trabalhando e aí eu já canso. E aí eu começo a pegar o meu celular. Aí eu fico vendo coisas no celular. Aí eu falo, é isso? É pra isso que eu não tô trabalhando? Pra ficar vendo coisas no celular? O que que você quer fazer da sua vida? Você prefere passar um dia inteiro no celular do que trabalhando? Não, vai trabalhar, vagabundo. Aí eu vou lá, aí eu falo, volta a trabalhar, porra, é melhor. Aí eu fico, porra, mas é isso que eu quero fazer no meu dia, trabalhar? Aí eu comecei a notar que eu não tenho, eu acho que eu tô vivendo uma coisa, pensei racionalmente, tá? Eu acho que eu tô vivendo uma coisa que deve ser, ou deve ter um nome semelhante, a limitação do próprio eu. Que é uma coisa assim, porra, é igual os ratos, eles estão lá na gaiola, e eles acham que o mundo é aquela gaiola. Eu acho que eu estou precisando ver novas possibilidades do que se pode fazer na vida, tá ligado? É, para. E aí, mas assim, não sei muito bem o que. Eu acho que eu tô precisando de novas possibilidades do que se pode pensar na vida. O que é mais complexo, porque eu só penso o que eu sei pensar, porra. É mó foda isso. Aí você vai tentar ler um livro e tal, você vai tentar, né, procurar alguma coisa, mas eu só penso o que eu sei pensar. Então não tem. Mas o que eu queria mesmo era pensar algo que eu não sei pensar. É foda, né? E aí falar, você pode se encher de cultura. Pode, mas aí eu vou, né? A vida é assim, eu tô pensando coisas hoje diferentes do que eu pensava 10 anos atrás. Eu não tenho mais medo de sapo. Mas eu queria hoje acordar e falar, eu vou pensar um bagulho que eu nunca conseguiria pensar. Não dá. Não dá. É meio foda, né? Hum. Mas a internet. Então, a internet tem uma coisa boa que é isso, né? Você tá conversando o tempo todo com pessoas que não tem porra nenhuma a ver com você. Então, assim, eu, semana passada, tava lá, aí eu vi que o Jim Carrey foi homenageado. Falei, porra, Jim Carrey, velho, que saudade que eu tava do senhor. Eu gosto muito do Jim Carrey, não sei se vocês sabem. E o Jim Carrey, pra mim, ele é a personificação da coisa que eu mais gosto, que é, eu meio que não gosto muito das paradas que ele faz. Não tem a ver comigo. Deixa eu dar um gole aqui no meu café. Hum. Por exemplo, eu não gosto muito do, né? Eu lembro que quando eu era criança e eu vi o Ace Ventura pela primeira vez, ia passar na TV e os meus amiguinhos falavam, pô, vamos ver e tal. Aí cada um viu na própria casa, depois naquele dia de tarde a gente ia se encontrar no aniversário para conversar sobre o filme do Jim Carrey, né? E eu lembro que eu fiquei aterrorizado com aquele filme. Aquela cena dele saindo do robô do rinoceronte pela parte traseira dele, pelado, caindo no chão. Eu lembro que aquilo cravou a minha mente como se fosse aqueles. Sabe aqueles negócios de tatuar boi? Que você pega um negócio de ferro, bota na lava, e aí depois você
na pele do boi, assim, ele fica marcado pra sempre. Aquela cena fez isso com o meu cérebro. Eu fiquei assim, o que que eu tô vendo? Meu Deus, eu não gostei. Esse que é o lance. Eu não sabia se eu gostei ou não. Porque eu fiquei, nossa, que bizarro, né? Eu era criança, eu fiquei com aquele. E eu cheguei lá no aniversário, os meus amiguinhos todos estavam falando bem do filme. Só, pô, é mó da hora, né? E eu fiquei sem saber o que dizer. Jim Carrey foi um dos primeiros que me causou confusão com o entretenimento. Eu fiquei, nossa, que doideira, né? Eu fui ver uns outros filmes, eu falei, porra, mano, eu só tô confuso, eu não sei direito. E aí eu fiquei vendo, eu fiquei tão confuso com aquilo. Quando eu vi, eu já tava vendo os filmes do Jim Carrey 4, 5 vezes já. De tanto que eu ficava, mano, que porra é essa que tá acontecendo, né? Eu falei, ah, tá. Esse cara sabe um pouco o que tá fazendo, né? Aí depois eu fui ver, sim, senhor. Foi sim, foi, não, foi Todo-Poderoso. Aí o Todo-Poderoso eu falei, ah, tá, aqui eu já consigo eu já entendo, já consigo me conectar melhor. Falei, pô, Todo-Poderoso é muito foda, adorei esse filme quando eu era criança. Aí depois veio Sim, Senhor, que era o Jim Carrey, que era um comediante que eu já gostava, eu gostava dos comediantes, fazendo papel, fazendo casal com Zooey Deschanel, que era a minha maior crush da vida. Eu falei, caralho, mano, parece que esse maluco tá fazendo os filmes pra mim, mano. Pra eu entender o bagulho. Porra, agora ele tá com a Zoe Deschanel? Como é que você sabe que eu queria estar com a Zoe Deschanel, Jim Carrey? Aí eu já fiquei, né, naquela paranoia, né, que depois veio a ser um laudo. Aí depois veio aquele que era. Aí não, aí depois disso eu fui ver o show de Truman. Aí fudeu o cabeção, né? Porque aí eu fiquei, puta que pariu, o show de Truman, mano. Caralho, que filme lindo, poético, engraçado, é meio cômico também, é meio dramático e fala de um assunto que eu acho que é super importante, né, velho? Que se une um pouco a tudo que a gente tá falando aqui. E eu fiquei, puta que pariu. E aí foi no show de Truman que depois eu descobri que vários críticos começaram a dar moral pro Jim Carrey, né? Que antes falavam, você é um bosta, né? E depois falaram, ah, tá, a gente entende agora o que você tá fazendo, desculpa aí. E aí, que foi mais ou menos o meu processo, né? Mas ao invés de eu falar você é um bosta, eu falei eu sou um bosta, porque eu não te entendo, Jim Carrey. Aí eu fui ver o show de Truman, e o show de Truman foi extremamente responsável por uma das maiores crises de paranoia da minha vida. Porque o que que acontece? A minha vida lá em Juiz de Fora, eu meio que decidi vir aqui para São Paulo. Assim, eu sempre quis vir para São Paulo, né? Mas eu decidi vir para São Paulo numa coisa que foi. Quando eu falei eu vou, em meio que um mês eu tava aqui, sabe? Eu pedi demissão do meu trabalho, achei um trabalho aqui e falei, foda-se, larguei essa bola. Mas assim, eu já queria morar em São Paulo desde que eu tenho 12 anos de idade. Então isso, na verdade, foi longa pra caralho, né? Os caras deviam ter visto. E aí eu vim aqui pra São Paulo do nada, né? Em um mês eu já tava aqui. E aí quando eu cheguei aqui veio junto a pandemia. Tipo, um mês depois já veio pandemia. Então eu não pude andar pela cidade. Eu lembro que nesse momento eu pensei, caralho, aquele filme. Porque esse filme do Show de Truman é complexo, né? Porque entra alguém lá dentro pra dar uma mensagem pro Jim Carrey de que aquilo não é real. E entra, né, por forma de entretenimento daquele mundo. O que faz a gente achar que talvez, ou eu achar, que talvez alguém fez o filme do Jim Carrey pra chegar em mim, pra me falar que aquilo ali é uma alegoria da minha realidade. Né? Essa que é uma das magias do negócio. Só que quando eu cheguei em São Paulo e veio a pandemia depois, o que que foi a segunda coisa que eu pensei? É isso, não deu tempo dos caras construir a cidade. E aí eles estão inventando uma pandemia para que eu tenha que ficar trancado dentro de casa e dê para eles construírem a cidade. E me botaram numa república para dar para, né, ter o entretenimento aqui para galera que tá assistindo, porque senão vai ficar só eu dentro de uma casa. Não. Então eu tô numa república. Então agora eles estão construindo a cidade e inventaram essa pandemia. Infelizmente, pouco tempo depois, a desgraça chegou a ser muito grande, né? Eu falei, não, não é possível que isso seja sobre mim. Isso é uma coisa muito, muito importante de você fazer na sua vida. Falar em algum momento, não é possível que isso seja sobre mim. Isso foi muito difícil para fazer ao longo da minha vida, falar não é sobre mim. Porra, a maior parte da minha vida, eu fiquei achando que era tudo sobre mim. E isso se reflete a muita coisa, né? Você vai ver a galera do audiovisual. Eu não vou, aí já eu falar de mim de novo. Não vou. Não vou. Não vou. Deixa eu acender aqui. Hum.
Mas tiveram, eu acho que duas coisas que eu mais fiz ao longo da minha vida. Eu tô com 28 anos. Se eu posso dizer, a maior parte da vida você fez o quê? Eu acho que foi achar que as coisas eram sobre mim. E, e eu tô falando isso por quê? Porque hoje eu não acho mais. Então não me venha jogar isso contra mim, não, entendeu? Você só acha que é sobre você. Não, não acho mais. Na verdade, muito pelo contrário hoje em dia. O que deve ser ruim também, né? E a outra foi mentir sobre o que eu gosto, né? Não mentir sobre o que eu gosto, mas de ver o que as pessoas estão gostando e falar, ah, eu também gosto. É. Ouvir alguém falando algo e falar a mesma coisa, né? Mas isso depois eu descobri que é natural da formação do ser humano, né? Ali na primeira infância, na primeira adolescência também, você na verdade meio que copia, né, o que está ao seu redor, que você acha que soa mais agradável. Só que aí você começa a pegar esse estandarte que você diz que é a sua opinião e navegar no mundo com ele como uma tocha, né? E aí vem alguém e fala, oh, essa sua tocha aí é uma merda. Você fala, não é nada. A pessoa fala, por que que não é? Aí você não consegue responder. Então o mundo vai te lapidando. Você fala, putz, se bobear, essa não é a minha opinião. Aí você começa a ter que procurar a sua própria opinião, né? Né? A vida é coisa. Mas eu acho que eu descobri, ou comecei a descobrir muito tarde, o que que é que eu achava, o que eu não achava. Já estamos aqui há 20 minutos falando. Eu ia começar esse programa de hoje. Vamos voltar. Vamos voltar a ser quem você é. Vamos lá, vamos voltar à realidade. Porque eu entrei num estádio de parafuso aqui, né? Falando um monte de coisa. Eu ia começar o programa de hoje falando sobre. No último episódio que eu lancei, que foi há 2 semanas atrás, eu tentei gravar um semana passado, mas muita correria, a vida é uma loucura. E aí eu falei no começo do programa, né? Porque eu sei que muita gente vai embora, para as pessoas comentarem. Eu falei, comentem. E aí eu falei, comentem aí, porque eu quero saber o que que vocês estão fazendo aqui, né? Hum. E deixei claro que eu não queria, que eu tava pedindo isso para não ficar falando para as paredes, né? E aí, para não deixar vocês que comentaram também falando para as paredes, eu vou responder os comentários que vocês fizeram, é, porque isso aqui é sobre troca. Então, vamos trocar. Eu vou ler do mais recente pro mais novo, né? Não, do contrário. Não o contrário, um deles é o contrário. Há 16 horas atrás, ó, comentaram aqui o Pedrinho. Ele falou: curiosamente te conheço da época do Codalonte e esbarrei com o seu canal. Eu acredito ser esse canal mesmo. Então, pra quem é novinho, né? Codalonte era o meu nome no Club Penguin. E eu ficava lá fazendo um monte de coisa. Eu fazia vídeo no Club Penguin, né? Eu fazia desenho, eu ficava nas comunidades no Orkut, tentava ser uma pessoa, um pinguim ativo no Club Penguin, né? Saudade desse jogo, aliás, mano. A galera fica falando de Roblox, mano. O Club Penguin bota Roblox pra mamar, velho. E, tipo, em tudo, sabe? Por exemplo, uma coisa que eu gostava muito do Club Penguin era a direção de arte daquele jogo. Nossa, mano, era tudo meio handmade, assim, né? E as cores eram maneiras, era tudo muito. Nossa, mano, a direção de arte daquilo era muito bom. Tudo tinha um sentido de ser, a criação de ambiência era foda. Depois procurei uns desenhos de como que era o Club Penguin. Depois, obviamente, eles começaram a fazer com computador, né? Mas no começo era handmade. E as trilhas, né, mano? Tinha uma criação de, como é que chama? De identidade ali, naquele jogo, que era muito bom, né, velho? A direção de arte daquele jogo era realmente muito boa. Mas esse não é o mesmo canal, não. Eu tinha um canal chamado Codalonte. Alguns vídeos ficaram lá, outros eu tirei porque deu problema de direito autoral, porque eu era de uma época que a gente podia usar a Beyoncé nos vídeos, depois não podia mais, então caiu tudo. Mas da hora, que doideira, né? Que doideira. Você tá aqui há tanto tempo. Quer dizer, você não tá aqui, né? Você vem, às vezes vai embora. Olha lá, eu esbarrei seu canal algumas vezes ao longo dos anos. Esses dias acabou aparecendo um vídeo seu no Insta e achei meio genial a maneira como você continuou nos vídeos. E aqui estamos nós. Obrigado pelo elogio, mas pretendo não acreditar nele, tá? É, minha vida melhorou demais, velho, demais quando eu parei quando eu tirei da minha cabeça que eu era genial. O que foi um problema ao longo da minha vida, né? Porque quando eu comecei a fazer, em algum momento, eu não sei como que isso aconteceu. Eu era muito criança, então não foi culpa minha, exatamente. Quer dizer,
é culpa minha, né? Mas assim, o que eu quero dizer é que, porra, eu não tinha quase nenhuma defesa pra me defender do mundo, né? E em algum momento ali, quando eu tinha uns 10 11 anos, 12, eu ouvi esse termo genial e eu botei na minha cabeça que eu tinha que ser genial, né? Ou que eu ia ser um gênio incompreendido. Nossa, velho, isso foi aterrorizante. Eu, olhando pra trás, assim, eu falo, gente, né? Eu perdi muito tempo nessa lorota. E aí, tudo que você faz tem que ter uma coisa. Ah, não, porque aqui eu vou ser genial. Eu lembro que tinha uma coisa dessa quando eu era mais novo. Eu vou ser genial, eu preciso ser genial. A partir do momento que eu defini que eu ia ser genial, muita gente parou de ver as coisas. E eu falei, ah, é porque vocês não entendem que eu sou genial. Eu falei, mano, você não é genial, você não consegue conversar, você não consegue se comunicar, você não tá conseguindo passar a ideia. E aí teve uma hora que eu falei isso com alguém, aí a pessoa falou, mas você não é genial, não tinha genial. Beethoven é genial. E a pessoa meio que gostava das coisas que eu fazia. Ela falou, mas você não é genial. Eu falei, nossa, mano, se bobear ou não. E foi muito doido isso, porque como eu não troco muitas ideias, como eu fico muito na minha cabeça com essa coisa de eu sou genial, eu tenho que ser genial, nunca tinha trocado isso com ninguém. E aí chegou uma hora que eu falei, né, velho, o que eu tô falando, mano? Sou só um moleque fazendo aqui uns negócios. Que é genial, mano. Você faz uns vídeos pra internet, mano. Você tá maluco? E nossa, isso me tirou um peso. Que eu comecei a fazer. Você começa a se permitir errar. Você fica mais presente, né? Você fala, pô, eu tô aqui, eu sou só um cara, né? Você fica mais presente, você fala, pô, né? Ah, eu quero fazer isso aqui agora. Aí você começa a brincar mais, você brinca mais, né? É, óbvio, levando com seriedade a coisa, porque é a coisa que eu mais amo na minha vida. Mas é. Aí você falou, eu achei meio genial a maneira como eu continuei nos vídeos. Eu não sei exatamente o que isso quer dizer. Talvez seja, talvez seja tipo, você continuou mesmo assim? Eu continuei mesmo assim. Mas não é muito uma escolha. Quer dizer, é total uma escolha, né? Eu podia não fazer. Mas é que eu gosto de fazer, eu acabei continuando fazendo, né? Mas você me achou no Insta, né? De novo. Pô, que da hora, né? Tem uma galerinha chegando no Instagram, né? O Instagram, por exemplo. Porra, que exercício de humildade, né, no Instagram. Você faz um vídeo lá, aí flopa, aí depois você faz outro, todo mundo chega falando que da hora, aí você fala, o que tá acontecendo? Aí você acha que entendeu como é que faz, aí não entendeu nada. Porque eu fico meio que hoje em dia meio nessa, sabe? Igual um cientista, assim. Eu não fico mais bravo se não estão me chamando de genial. Eu fico olhando e falo, ah, mano, o que será que aconteceu aqui? Que as pessoas não compraram muito essa? Aí você fica experimentando, assim, é uma experimentação, né? Eu nunca fico bravo mais com os outros, nem comigo, mas a diversão é você tentar ali, né? Juntar um elemento com o outro, tentar entender. E ele falou, e aí que estamos? Pô, legal, velho, obrigado, obrigado. Legal que você tá aí, maneiro. Entendi qual é a pira. O Lucas Cauê Barros 2402 falou, esse aqui é tenebroso, hein? Ele falou, eu te enxergo como um agente reativo. Agente reativo, né? Mas tudo bem, eu sou tipo uma, né? Não uma pessoa reativa, eu sou um agente reativo no mundo. Que coloca ali, né, na sincronicidade das coisas como um ser importante até, né? Tem que ter os agentes não reativos e os agentes reativos para a química funcionar. Aí ele falou, aí ele continuou, funciona melhor carai, funciona melhor com outros que contrapõem os pontos e levam o papo para frente. Eu entendo de onde você tá falando isso, sabia? E essa frase que você já me falou especificamente é uma frase que eu achava que eu já tinha esperado já. No sentido de, teve um momento ali em que eu olhei para o que eu fazia e eu falei, cara, precisa de alguém aqui para falar que eu tô falando merda. Porque eu acho que não fica claro. Porque o lance da comédia, às vezes, ele é meio isso, né, gente? Aulinha aqui, telecurso, né? Eu nem falo que eu sou comediante. Aliás, hoje em dia, eu parei com essa porra há um tempo já. Eu não me considero um comediante, aliás, pra quem aí tava se perguntando. Mas quando, né, eu tava fazendo comédia, né? Então a comédia ela funciona melhor porque eu curto essa coisa às vezes, né? Eu curto essa coisa do que fala um negócio que é meio maluco, né?
Só que a comédia, para ela funcionar melhor nisso, ela precisa ter um contraponto mesmo, né? Ela precisa ter um contraponto. Se eu sou maluco, ela funciona melhor se você tem a racionalidade ao lado para trocar com a maluquice, né? Ela funciona, ela se comunica melhor a ideia desse jeito, né? E aí eu falei uma hora, eu falei, cara, né? Precisa. Até porque. E aí a pessoa fala, eu posso falar outra maluquice, fica um ping-pong, né? E, e aí uma hora eu falei, pô, preciso, né? Preciso trabalhar com outras pessoas. E aí é foda, porque eu tenho uma vergonha de trabalhar com outras pessoas, né? Mas aí eu fui trabalhar com outras pessoas, então eu entendo de onde tá vindo isso, porque essa é uma crítica, aliás, já veio em tom de crítica, e é uma crítica, não é o que você tá fazendo. Mas funciona melhor. O que eu tava falando? Eu já ouvi essa crítica em outros momentos da minha vida, né? Eu já ouvi isso já, que eu sou um ser humano reativo. O problema disso tudo é que isso é muito dito como uma ofensa a maioria das vezes, né? Vamos combinar. Nunca é bom quando você ouve, ou tu é mó reativo, hein? Porque isso traz a ideia de que a pessoa não tem a capacidade de entrar para dentro dela, refletir sobre o que está acontecendo e não só ser reativo, né? Mas ser um agente que reflete, né? Não ser um agente reativo, mas ser um agente reflexivo. O agente reativo, ele não é um agente reflexivo. E, porra, é mó chato ouvir que você não é reflexivo, né? Você fala, porra, será que não? Então, assim, ao longo dos últimos anos da minha vida, o que eu vim fazendo foi trabalhar dentro de mim, porque eu notei que isso era uma realidade. Eu olhei e falei, puta, eu sou reativo mesmo. No começo eu fui reativo. No começo eu fui reativo. Alguém me falou, eu falei, putz, não, vai tomar no teu cu, sou reativo porra nenhuma. Fui reativo. Mas depois vai passando, eu falei, eu acho que eu sou uma pessoa reativa mesmo. Então, nos últimos anos, o que eu fiz foi tentar trabalhar em mim para eu parar de ser reativo. Ouvir as coisas e não deixar com que as coisas me afetassem, né? Nas minhas neuroses e tal. Ouvir as coisas e eu falho muitas vezes. Muitas vezes eu ainda sou reativo. Né? Você tem que ter consciência também dessas coisas. Mas, assim, o que eu notei é que eu comecei a tentar ouvir as coisas que me incomodavam, ou até o contrário, e não ser mais reativo. Ficar ali e falar, tá, vamos ouvir, vamos tentar entender. E se eu não puder responder, não vou responder, né? Se eu achar que eu devo ir embora, eu vou embora. Se eu achar que eu devo ficar aqui e continuar ouvindo, vou continuar ouvindo. Vou me expor a situações que me fazem mal, e não porque elas são ruins, mas porque eu não sei lidar com elas. Vou ir pro mundo, vou ver o que acontece, né? E aí eu comecei a falar e ficar nisso. E aí hoje em dia eu nem acho mais que eu sou uma pessoa. Quer dizer, eu acho que eu ainda tenho muito a melhorar, mas eu acho que eu sou menos reativo, né? No sentido de. Eu acho que hoje em dia, muitas vezes eu ouço coisas que eu acho, né, ruins, ou que eu fico lelé da cuca, e eu só ouço, ou então tento continuar ali, né? Ou então falar minha opinião de uma forma reflexiva, né? Agora, uma coisa que você falou é interessante, porque até nesses vídeos aí do Instagram que eu tô fazendo, uma das coisas que eu mais percebo é que, e aí eu acho que faz até sentido o que você está falando, é que na verdade eu sou muito ruim de entender o que as pessoas querem ouvir. No sentido assim, de como, que é uma coisa extremamente necessária para trabalho na internet, né? Eu acho que eu sou péssimo nisso, no sentido de sacar o zeitgeist e entender o que é que tá rolando, sabe, quais os assuntos que são interessantes. E com interessante eu quero dizer, isso aqui pra mim é super interessante. Sou eu falando de mim o tempo inteiro. Eu adoro eu, então é interessante pra mim. Mas entender, numa visão de fora, o que interessa às pessoas. Eu sou muito ruim nisso, assim, em várias coisas, eu sou péssimo. Eu vou escrever alguma coisa, eu nunca, tipo, não consigo entender o que as pessoas, né? Quais são, cara, o que interessa às pessoas, né? Essa é a minha maior dificuldade em tudo aqui, né? Eu vou escrever algo, eu não estou fazendo algo porque eu acho que aquilo é interessante, eu não entendo onde está a atenção do mundo, né? Naquele momento, eu não entendo onde está. Por isso que eu não consigo fazer pauta quente, porque eu nunca sei direito, não consigo, né? É uma coisa assim. Isso é muito complexo, né? Quando você está querendo se comunicar com as pessoas, porque eu notei isso já, né? Falar a opinião sobre o interesse das pessoas. Mas eu não sei, é uma coisa muito difícil para mim. E aí eu acho que faz mais sentido ainda, porque quando eu tô como agente reativo, quando uma pessoa tá falando, porque, assim, eu sou muito pior do que o resto das pessoas. Quando as pessoas estão gravando comigo, elas trazem o interesse
e eu consigo dar a visão do que eu acho sobre aquela coisa, né? Mas a primeira coisa, a primeira fagulha, eu tenho a sensação que ela, pra mim, nunca é de onde as pessoas estão vendo interesse, tá ligado? Eu tenho essa sensação, que é uma parte que eu sou péssimo. Porque não, eu ia entrar numa ego trip muito grande aqui. Vamos lá. Mas obrigado pelo seu comentário. Aí ele falou, tenta gravar com alguém só pra testar aí, vai que, né? Eu já fiz isso várias vezes aí ao longo da minha vida, né? Não tá exatamente aqui no meu canal. Tem alguns que estão, tem outros que não, né? Eu fiz lá o podcast com o Juan, de Pura Neurose, tava fazendo com outras pessoas, porque eu notei isso também. Eu já fiz isso já. Mas eu, assim, é, no momento eu tô querendo voltar a fazer coisa com gente, sabia? Porque eu tô me sentindo muito solitário fazendo isso aqui. Mas obrigado aí pelo seu comentário. Espero que eu não tenha sido reativo. Acho que não fui, né? Acho que é um avanço. Eu ouvi. Eu ficaria péssimo com isso aqui no passado. Mas eu tô chegando perto dos 30. Eu não posso mais ser um agente reativo. Esse que é o ponto. Também não quero ficar fazendo algo, né? Como é que se diz? Que aflore um comportamento em mim que é extremamente nocivo na vida. É muito ruim. Pessoas reativas, se elas, mano, como é que se diz? Se dão muito mal na vida, porque elas não conseguem se portar consigo mesmas do jeito que elas são. Elas sempre estão deixando o outro levar elas para lugares, sacou? É bem foda. Hum. Ari 333 falou aqui, ó. Robert, eu passo exatamente por essa sensação de descarrilhar constantemente e oscilar entre momentos mais e menos funcionais. Estamos juntos. Acho que é bem o que você falou, esperar passar. Sim, por exemplo, na minha vida já passou, foi 2 semanas aqui atrás, meio que passou, porque eu olhei, eu tô um pouco melhor hoje, tá passando. Semana que vem vai estar melhor, depois vai estar melhor, depois vai estar melhor ainda. A gente tem que viver assim, né? Como você tá hoje? Ah, eu tô melhor que ontem, pior que amanhã. É isso, vai, passa, né? Tem que esperar. E aí você, né, reflete algumas coisas nesse momento que você tá descarrilhado, depois você tem o lado bom da vida. É meio isso, né? Eu penso que às vezes, eu penso que às vezes é uma questão de saber que a gente passa por esses momentos e leva um tempo para compreender por que isso acontece e como lidar com isso nas próximas vezes. Mas com o tempo as coisas vão se encaixando. Sim, você vai se entendendo melhor, né? Você vai, tipo, como é que se diz? Você vai entendendo melhor seus processos, entendendo melhor quem você é nos seus processos, né? Você vai falando, ah, não, isso aqui eu já sei mais ou menos o que está rolando, não precisa se desesperar, calma. E também vai se afastando de coisas que fazem você se desesperar, né? Tipo, de coisas de comportamento seu, né? As coisas vão se ajeitando, né? Isso é uma coisa que eu tô pensando. Eu tinha mó medo, por exemplo, assim, eu tinha mó medo de chegar nos 40 anos e não estar realizado comigo mesmo, né? Profissionalmente, pessoalmente, socialmente, e de vários jeitos, né? E é muito doido, porque mesmo hoje não estando socialmente, profissionalmente, pessoalmente no lugar que eu achava que eu ia estar nessa idade quando eu tinha 10 anos, mesmo assim não tá ruim, igual eu pensava. A minha situação interna e externa também. Não tá do jeito que. Então eu fico pensando assim, porra, se com 40 anos não tiver do jeito que eu espero hoje, estar com 40, eu acho que nem vai estar tão ruim, porque isso é uma coisa que as pessoas não contam, né? Principalmente em questões de assuntos como depressão, essas coisas assim, né? Óbvio que sempre estar sozinho é um problema, né? Estar deprimido, ficar sozinho, e aí eu tô falando de qualquer jeito, tá? Seja com um amigo ou seja sem acompanhamento profissional. Estar sozinho é ruim, né? Quando você está deprimido. É melhor que você tente não ficar sozinho, né? Mas uma coisa que não conta é essa, né? Parece que o tempo todo vai ficar pior, né? Ah, porque a minha vida só piora com o tempo, não sei o quê. Mas você melhora com o tempo, mesmo com a vida piorando. Porque se eu for ver, a vida tá piorando, né? Porra, tá tendo guerra, agora voltou essa porra de guerra. O Trump lá é Ocidente, Oriente, voltou a história, né? Tinham matado a história, o Fukuyama matou, agora estão ressuscitando a história. Essa porra dessa história também
Caralho, mano, resolve-se, morre ou fica. Aí agora tá tendo isso. Aí agora tem porra de aluguel. Agora tem porra de boletos. E agora tem porra de trabalho. E ao mesmo tempo tem e aí você tem que cuidar com a porra do dinheiro. E casa, e zona. E ao mesmo tempo as pessoas, como estão mais velhas em volta de você, junto com você também, tá todo mundo com mais trauma. Tá todo mundo com. Então, assim. É, e você liga o jornal, mano, meu Deus do céu, cara, é cada coisa tenebrosa. Você fica, nossa, velho, o que que tá rolando? É, nossa, mano, a vida tá pior do que era quando eu era criança. Óbvio que tá pior. Porque quando eu era criança, eu era uma criança. Então eu lidava com a vida de criança. Mas eu tô melhor do que quando eu era criança, ao lidar com a vida, né? Então, assim, as coisas vão melhorando. Se você precisa de qualquer esperança, você tem que aguentar como se fosse igual um estado tenebroso de se viver, assim, no sentido protela o momento. Tipo, beleza, agora mais um dia, 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 mais um dia. E aí, uma hora fica melhor. Vai ficando melhor, vai ficando melhor. Eu acho que vai ficando, que as coisas vão ficando melhores. Eu vejo um monte de gente que é mais velho e fala, mano, fica suave, as coisas vão melhorar. E não é porque o mundo melhora. Não é porque você faz alguma coisa melhor na sua vida, é porque você se encontra melhor, né? Deixa eu ver aqui o que tá falando. Não, não acho que é uma questão de ser fraco ou mais sensível que as outras pessoas. Só de compreender que é a forma que você é. Sim, é. Eu sou uma das pessoas que nunca comenta porque eu nunca comento em nada mesmo. Não, eu tô ligado. É porque eu também. Eu também nunca comento em nada. Então eu imagino que as pessoas que estão aqui também não comentam. Elas estão aqui porque ouvem isso aqui por um motivo que sei lá qual, e aí, né, ficam aqui ouvindo. Também nunca comento. É, e às vezes eu comento tipo uma palavra, tipo, da hora, sabe alguma coisa assim? Mas eu nunca comento, nunca faço comentário, porque, não sei, quando eu tô assistindo alguma coisa, né, eu prefiro ver de forma passiva, sabe? Eu quero ver aquilo ali, entrar em contato com aquilo ali, ver o que acontece, né? Ela continua aqui, mas sempre escuto quando aparece pra mim porque gosto de ouvir e fico curiosa pra saber onde vai chegar. Né? Aqui o descontrole é certeiro. Nunca sei também onde vai chegar. Não tenho ideia. Hum. Mas é isso, né? Tamo aí e tal. Bom, já que graças a Deus aqui tive comentários hoje, né, pra responder, porque eu sou uma pessoa reativa, né? Então eu preciso que alguém me apresente alguma coisa pra eu poder conseguir falar, né? Mas aqui não é muito esse lugar. Tipo, assim, tem umas coisas que eu paro e falo, vou fazer. Aí eu vou lá, escrevo, né? No Instagram, no Substack, né? Tô gostando muito de escrever lá pro Substack. Vocês escreveram umas crônicas pra lá. O Substack é Robert Kiefer, quem quiser. Eu tô tendo likes de pessoas que eu respeito bastante. Então, assim, tem algo bom acontecendo. E no Instagram também. Mas no Substack eu acho mais interessante porque sempre tive um problema com escrita, né? Nunca. Porque eu não sou roteirista, né? Já tentei fazer roteiro, já não gosto, não gosto. Para mim é muito difícil, é o que eu tava falando. Para mim então, mas é outra coisa, né? Para mim é muito difícil escrever sobre alguma coisa que alguém mandou eu escrever. Muito difícil, nunca deu certo. Já tem vários comediantes que chegam para mim e falam: "Ou, escreve para mim uns bagulho". Eu falo: "É, eu já tentei isso já, não tem muito como. Eu só consigo escrever sobre o que eu quero". Então eu não consigo escrever para os outros, né? Eu consigo dar um formato, né, para os outros. Se você quiser que eu, sei lá, edite alguma coisa sua ou dirija alguma coisa sua, né? Talvez aí eu consigo dar dar formato, ambiência e direção nesse ponto. Mas desenvolver uma ideia, para mim é muito difícil quando não é a minha ideia. Eu converso com roteiristas, né? E eles sempre me falam assim, porra, mas é tão natural da coisa de escrever isso, né? Você conseguir escrever e elaborar os problemas. Eu não consigo. Então, assim, e aí lá e principalmente escrever, né? Botar no papel, em palavras. Eu sou ruim com palavras. Aí botar em papel, em palavras, coisas, eu acho sempre muito, né? Complicado. Mas eu tô fazendo isso no Substack, né? Eu tô escrevendo crônicas lá. Eu ando lendo muita crônica também, né? Eu tô lendo um livro da Clarice Lispector
Chama A Descoberta do Mundo, não é uma coletânea de crônicas, né? Porque não são várias crônicas desconexas, né? Quando ela escrevia para o Jornal do Brasil, ela escrevia crônicas, e às vezes são crônicas gigantes, às vezes são crônicas curtas, né? E aí tá em ordem cronológica, né? Esse livro é muito foda porque a Clarice Lispector, além de ser uma pessoa. E as pessoas ficam falando, porra, a Clarice Lispector, velho, o foda dela é porque, nossa, ela sente muito profundo, né? Nossa, aquela mulher sentia muito profundo. E assim, eu nem sei se ela sente muito profundo, não, viu? Eu olhei, eu leio, pelo menos nas crônicas dela, né? Eu nunca cheguei, eu já li contos dela, mas eu nunca li novela dela. É, mas eu vou ler, depois desse aqui, quando eu terminar, eu vou ler a novela dela pra ver o que que é que as pessoas estão falando. Mas assim, pelo que eu já li da Clarice, nem se ela sente muito profundo, não. Eu acho que ela sabe escrever. Ela sabe escrever as coisas ali de um jeito que fica interessante a coisa, né? Mas pelo que eu li ali, parece que ela sente meio igual muita gente. Você quase, ou talvez igual todo mundo, na verdade, né? Eu acho que ela escreve igual, ela sente igual todo mundo. Ela não escreve igual todo mundo. Acho que esse que é o negócio. Como ela faz o formato ser diferente, né? A forma é diferente, né? Sempre é sobre isso, né? No final das contas. E aí, só que além de tudo, Clarice Lispector é engraçada pra caralho. Eu não sei como não falam isso. Eu não sei se é porque as crônicas não são as coisas que as pessoas mais falam da Clarice Lispector, né? Mas eu te garanto, Clarice Lispector sabe ser engraçada muito bem. Ela esconde piadas, sabe que é uma das coisas mais difíceis para se fazer em comédia. Você esconder uma piada, você tá falando, falando, falando e do nada rola uma piada, sabe? Você não tava esperando. Ela é boa nisso. é, Ela escreve cômica, sabe? Ela faz piada muito bem. Ela é irônica de um jeito que, assim, ela é irônica muito foda. É muito foda. Ela escreve muito bem. Pelo menos, assim, essas crônicas eu tô pirando muito, né? Hum. A ironia dela é muito interessante. O humor autodepreciativo dela é muito interessante. Ela tem um humor autodepreciativo muito foda. Que, assim, de exagerar um drama simples, sabe? Será que isso não é humor? Será que ela realmente fazia isso? Por isso que ninguém fala, tipo, não, cara, ela só é muito dramática mesmo. Mas não é. Não é. Porque dá pra você identificar quando ela tá sendo dramática e quando ela tá exagerando o próprio drama dela, no sentido de eu sei que isso aqui não é porra nenhuma, mas eu vou exagerar o meu drama pra passar a ideia de que eu estou sendo muito dramático, sabe? Ela é muito boa nessa parada. Eu recomendo aí chamar Descoberta do Mundo, né? Eu tô olhando no meu Kindle. Hum. E foi um processo, porque eu sempre tive dificuldade com leituras grandes, né? Desde criança, assim. E, gente, é super possível, tá? Se você for uma pessoa minimamente alfabetizada, e eu tô falando minimamente alfabetizada, e você fala, putz, eu não consigo ler, te juro que é super possível. Eu achava também que eu nunca ia conseguir. Falava, não, teve uma época que eu desisti até. Eu jurava que eu não ia conseguir. Mas dá, é super possível. Começa igual, é igual academia. Não é igual academia, porque nem academia eu consigo. De tão merda que eu sou. Mas ler livro é super possível. É só ler. É literalmente só. E aí você lê, aí você não entende nada, aí tu lê de novo. Aí se tu lê de novo, você não entendeu nada, você vai tomar um café, volta, lê de novo. Aí tu lê de novo. Até que uma hora você começa a entender, começar a entender. Aí você vai, tá com pressa por quê? Tu tá com pressa por quê? Tu quer finalizar a sua vida? Sério mesmo que é isso que você quer? Finalizar a sua vida falando, puta, eu não li quase nada, né? Ah, vai tomar no cu. Tu tem tempo, mano. Olha bem isso. Você fica lá lendo e você fala, caramba, né, velho? Eu tô aqui na mesma página já tem 3 dias já. E eu tô entendendo, sei lá, 15% da página. Ou seja, é mais do que quando você não estava lendo, que você nem sabia que podia entender 15%. Você estava lendo, quando você não estava lendo, você estava entendendo 0%. E aí agora, e aí depois, você, né, daqui a 3 dias você vai estar na mesma página, você vai estar entendendo 50%. O que é melhor do que não entender porra nenhuma, porque você não está lendo nada. E aí, quanto mais você entende porcentagens, né, que se une ali a coisa de você viver, mesmo com a merda, você começa a ficar melhor, né? Você fica lendo ali, você vai entendendo cada vez mais. E aí, quando você vê, você tá entendendo mais. E aí, uma hora você tem. Isso é uma coisa. Você para de ter medo de ler.
Porque isso é uma coisa, né? Você abre uma porra numa página e livro é foda. Eu não gosto de ler livro físico, não. Não gosto. A minha impressão é que os livros físicos não querem que eu leia eles. Eu acho tenebroso. Fico pensando, cara, por que que livro é em brochura? Por que que eles não fazem em espiral essa merda? Você vai ler um livro normal, você tem que ficar segurando, porque o livro não quer que você abra ele. Você larga um livro aberto, ele vai fechar. Por quê? Porque ele é brochura. E aí você fala, porra, ele nem quer que eu fique aqui. Ele nem me facilita. Eu tenho que ficar forçando e tal. E aí você abre direto ali, e aí nossa, aquele volume, né? Você fala, caralho, mano, é muita coisa, eu nunca vou conseguir essa merda. Parece que ele tá me falando que não é pra eu estar ali. E eu fico pensando, por que que eles não fazem em espiral essa porra? E aí o Kindle já é diferente, porque o Kindle ele não fala hora nenhuma quanto tempo, quanto falta. Ele é uma finura, né, de um celular. Esse que é o lance do Rio, né? Do scrolling, está scrollando lá e tal. Se você tivesse volume no seu celular da quantidade de rio que ainda tem pra você rodar, você nunca começaria a ver um rio. Você fala, caralho, falta um montão, mano. Sabe? Imagina que seu celular fosse da grossura da quantidade de rio que cabe nele. Você nunca ia ver. Você fala, nossa, uau, tá doido que eu vou passar aqui. E aí o Kindle passa um pouco a mesma impressão, porque ele não tem grossura. E você vai passando uma página e fala, ah, é só essa página aqui, beleza. Aí você vai pra próxima e fala, ah, é só mais essa página, beleza. Quando você vê, você já leu 100 páginas. Fala, porra, eu li 100 páginas. E ele não fica tentando fechar, porque ele não é fechado, ele tá lá aberto o tempo todo. É uma coisa plana, com as letras lá. Pô, que demais, velho. O Kindle salvou minha vida. E eu ainda quero, no final desse ano aqui, falar dos livros que eu li. Não vão ser muitos, tá? Eu quero falar dos livros que eu li no ano. Não vão ser muitos. Não vão mesmo, mas é uma coisa de já começar. Se eu ler 2 livros por ano, eu tô melhor do que eu tava ano retrasado, que eu não li nenhum livro por ano. Ano passado eu li o quê? 3, mas eu peguei. Ou 2. Não, foi 2. Foi 2 também. Aí, eu vou ler 2 livros por ano. É isso. Eu recomendo muito quem aí tá querendo começar a ler, porque não consegue ler, compra um Kindle. Eu não sei quanto tá um Kindle hoje. Quanto que tá? Ah, mano, parcela de 11 vezes essa porra aí. Deixa eu ver o valor de um Kindle. Ó, eu comprei um antigo. Ah, gente, R$ 500 um Kindle merda, ó. Ah lá. R$ 200 um Kindle merda. Ah, pelo amor de Deus, gente, tá fácil. Ah, mas aí eu vou ter que comprar livro. Esse que é o lado bom do Kindle também. Não vai ter que comprar nada, porque a pirataria está aí para deixar a cultura acessível, né? Cultura, mas aí o direito autoral, a puta que pariu. Eu não tenho, eu não vejo, eu não gosto desse papo de direito autoral, tá? É conhecimento do mundo. Eu acho que esse é um dos meus pontos mais comunistas. Não existe propriedade intelectual nesse mundo. Vai se fuder, tá ligado? Ah, mas e se alguém roubar uma coisa sua, Robert? Ah, se alguém roubar. Já roubaram 73 vezes já, eu não tô nem aí. Vai lá, faz aí, quero ver. Nossa, mano, pra onde eu fui, né? Deixa eu dar uma acalmada aqui. É só mais 10 minutos, né? Mas eu tô gostando muito, assim, eu acho, Clarice Lispector realmente, eu falei Clarice Falcão? Não, né? Clarice Lispector. Clarice Lispector, Clarice Falcão não, depois a gente fala de Clarice Falcão. Ou, eu tô mó triste que pararam de tocar Clarice Falcão no Pão de Açúcar, velho. Porque quando eu ia pro Pão de Açúcar, eu achava uma experiência, assim, exuberantemente estranha. Porque o Pão de Açúcar, pra quem não sabe, que já é péssimo também, porque quando alguém me falava, eu vou no Pão de Açúcar, eu falava, por que você tá em São Paulo? Como é que você vai no Pão de Açúcar? Aí eu descobri que aqui em São Paulo tem um mercado, é um supermercado? Não, é um mercado, que se chama Pão de Açúcar. Não sei de onde tiraram esse nome, porque não faz nenhum sentido para um mercado essa merda, né? Pão de açúcar, né? Que não faz sentido para um nome de uma pedra também. Então vai pra puta que pariu, faz o que vocês quiserem. Aí o pão de açúcar, eu vou lá no mercado e eu gostava do pão de açúcar, por quê? Porque ele é rodeado de verde, né? Que é uma das coisas mais bizarras que existem, né? O verde. Pensa aí com você, não parece que o verde ele é uma cor que que tá fora do espectro de cores, mas ela caiu ali por acidente? Não parece? Ela não tem nada a ver. Ó, você vai pegar o disco de cores aqui, ó. Aliás, se você não sabe o que é disco de cores, pelo amor de Deus, pesquise, vai aprender alguma coisa sobre o mundo que está à sua volta e sobre sensibilidade. Olha essa porra. O verde, ele não tem nada a ver com o azul.
Ele não tem nada a ver com o amarelo. Isso é muito interessante. Porque as cores, elas meio que no disco de cores, você vai ver que elas vão girando e elas vão mudando em cores que são parecem. O roxo, ele é do lado do vermelho. Faz sentido pra caralho, não é? Porra, é só você mudar ali um pouquinho o roxo que ele vira vermelho. O vermelho tá do lado do alaranjado, né? Faz sentido pra caralho. O laranja é meio quente igual o vermelho. Aí do laranja você vai pro amarelo. Faz sentido pra caralho. O amarelo, porra. Né? O amarelo, laranja ali, meio quente. E aí, do mais puro nada, do puro nada. Depois do amarelo vem a porra do verde, que não tem porra nenhuma a ver com o amarelo, velho. Eu sei que tem a ver, isso aqui é ciência, faz sentido, eu sei que tem a ver. Mas fala sério, né, galera? Depois do verde, depois do amarelo vem o verde, que porra que tem a ver? Do nada vem o verde. Aí depois do verde vem a... Olha essa porra. Aí depois do verde vem o azul, que não tem porra nenhuma. Chega, né? Chega, parou. E depois do azul vem o roxo, que faz sentido. Então, assim, o verde, ele fica ali meio que numa loucura. O verde é uma loucura. Eu acho que as pessoas meio que sabem disso, né? O WhatsApp é o quê? É verde, chama atenção. O verde, ele chama atenção, né? Porque é meio isso. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas tanto sabem isso que vocês conhecem, né, o fenômeno do chroma key, que é a tela verde do cinema, né? Que é ali você coloca o ator ou alguma coisa ali na frente para depois, digitalmente na pós, você remover aquele verde ali e colocar qualquer outra merda. E não é verde porque eles decidiram uma cor aleatória. Não, eles pegaram o verde porque eles notaram que o verde é a cor que as pessoas menos usam na roupa. E é óbvio que as pessoas menos usam na roupa porque verde é estranho pra um caralho. Então eles botaram o verde, porque eles falaram, porque né, ninguém vai estar com verde, ninguém tem verde na pele, verde é uma cor que não faz sentido, eles botaram o verde, porque aí é mais fácil de você remover, porque você só vai remover o verde. É muito interessante a cor verde. Então, assim, o pão de açúcar é interessante porque era verde, né? E ao mesmo tempo também é a cor da natureza, né? Olha que bizarro, gente. Pelo amor de Deus. É uma cor maravilhosa, uma cor fantástica. E aí o pão de açúcar pega o verde, né? E coloca em todo lugar. Já é ótimo. Só que o pão de açúcar tem uma coisa de que ele quer te deixar meio calmo lá, né? O Pão de Açúcar é tipo, a gente aqui tá. Porque assim, Pão de Açúcar é aterrorizante, porque os preços são alarmantes, ele já é mais alarmante, assim, ele é um mercado mais caro, né? Ele é um mercado carinho. E eles botam umas cores meio umas cores mais calmas em volta do verde, e ele também é um mercado de alta. Não é alta classe, é classe média indo pra alta, né? Não é alta, nem fudendo, porque senão não ia ter um aqui do lado da minha casa. Então não é alta. Então, assim, é de média para alta, né? O alta é o San Marché, não é? O classe média alta é o San Marché. Esse é de classe média alta. Ele é tão de classe média alta que você vai lá pra comprar. Eu entrei o quê? 2 vezes no mercado desse. E ele é tão bizarro que as 2 vezes que eu entrei, eu não sei como é que tá lá hoje em dia. Mas eu lembro que as 2 vezes que eu entrei, a maioria das pessoas que estavam comprando lá não eram pessoas que compravam lá. Eram empregadas domésticas que compravam. Olha, mano do céu, olha esse mundo, né? Eram empregados domésticos que moram lá. Que moram lá, não, que vão comprar, porque as pessoas mandam as pessoas comprarem lá no San Marché pra elas, de tão classe média alta que ele é, né? E aí tem o Pão de Açúcar, que é classe média, né? Classe média, né? O Pão de Açúcar. Ele é tipo um Carrefour, né? O Pão de Açúcar. Só que o Carrefour é classe média para classe média baixa, pode ser, né? E o Pão de Açúcar é meio classe média alta. Tamo junto nessa? É isso. E aí, pra indicar isso, o que que eles fazem? Eles colocam umas músicas muito mela cueca, muito sem sal, tá ligado? Porque é um pão de açúcar, não tem que ter sal, mas muito sem sal. Muito água com açúcar. E aí eles colocam lá, toca o quê? Los Hermanos, toca Clarice Falcão, que mais? Malu Magalhães. Sabe, eles botam essas coisas pra tocar, assim. E aí você fica lá e fala, porra, né? É, né? Doideira esse lugar. Que ambiência interessante. Só que agora com o fenômeno da IA, o que me faz acreditar mais ainda que é a classe média. Com o fenômeno da IA, porque eu não sei se vocês sabem, mas os supermercados eles têm que pagar para tocar música lá. Por exemplo, se eles vão tocar Malu Magalhães, eles não podem colocar lá Malu Magalhães, foda-se, playlist no Spotify. Não, eles têm que pagar pro ECAD. Vocês não sabem o ECAD, né?
É hoje isso lá, você pagar lá pro ECAD pra passar depois pra som livre, a porra do dinheiro, né? E aí eles têm que pagar, porque você tá usando do trabalho de um artista, né? Por isso que eu sou contra o direito autoral. Você tá usando um trabalho de um artista para causar ambiência no seu ambiente, então meio que o artista tem responsabilidade sobre o ambiente que você tá vivendo. Ok? Tamo junto? Tamo junto. Só que aí quando você faz a música com IA, você não precisa pagar pra ninguém, porque você tá fazendo música com IA. E aí eles estão agora colocando música de IA. Ah, a minha Clarice Falcão sumiu, pô. Aí tem um pastiche da Clarice Falcão agora cantando umas letras, cara, absurdamente insanas, assim, letras insanas, e um instrumental absolutamente sem sentido, sabe? Mas a vibe, porque a IA, não sei se vocês sabem, a IA, ela não tá ali pra, a IA de música, principalmente, né, o Suno, essas porra, eles não estão ali pra criar uma música que faça sentido, coeso, sabe? Sentido artístico. Não é essa a ideia dessas IAs de música. A IA de música, ela estuda para que ela consiga fabricar uma música que soe como o que você quer. Então, assim, eles pegam lá é muito interessante isso também. Vocês podem olhar depois as waves de áudio, né? Você tem você tem dois jeitos de pegar digitalmente, de transformar em imagem o que está rolando numa música, né? Você tem as ondas de áudio, né? Que essa aí todo mundo conhece, né? Que é aquelas ondas, né? Você vai. Ondas de áudio. Todo mundo conhece, é tipo uma onda mesmo, você vai vendo ali, tá mais alto, ela fica mais alta e tal. E você também tem um espectrograma, não é isso? Espectrograma de áudio. O espectrograma de áudio é uma das coisas mais insanas. Isso aqui, quando eu descobri na minha vida, eu fiquei em choque, tá? Porque o que que o espectrograma de áudio vai fazer? Ele não vai ver o volume e a forma. Ele vai transformar o áudio em quente, frio ou qualquer coisa para mostrar o que está acontecendo no áudio em forma de imagem. Espectrograma de áudio, depois você procura aí. É super interessante isso, porque se você vai num programa de edição até, você consegue até photoshopar o teu áudio. Tem uma parte ali que você quer remover, você vai com a caneta assim e remove uma parte do áudio. E ali ele vai entender o que é que está rolando num áudio, por exemplo, você vai pegar uma música de pop. Ele vai entender nesse espectrograma como soa uma música de pop. E é isso que a IA faz, ela quer replicar como soam essas músicas. Então você vai pegar a música da Clarice Falcão, vai botar ela lá numa IA, ela vai mostrar como ela soa, né? Como que o tom de voz soa, como que os instrumentos soam, como que a mixagem soa, mas ela não vai criar uma música que artisticamente faça sentido. Pelo menos não ainda. E vai, né, várias discussões se existe como fazer isso, né? Eu acho que não, tá? É a minha opinião sobre IA, por enquanto, é meio essa. Eu gosto de IA, tá? Eu não sou essas pessoas e assim, finalmente tá ficando um pouco mais tranquilo falar disso abertamente. E eu sabia que isso ia acontecer. Quando saiu a IA lá atrás, né? Principalmente a classe artística ficou meio aflita, receosa e brava, né? Com o movimento da IA. E ainda tem muita gente que é assim, mas hoje em dia eu sinto que é principalmente com a falta de regulação, que eu concordo, né? Porque quando vem uma tecnologia assim, que botaram um monte de dinheiro no meio do nada, né? Você causa um atrito no mercado de trabalho que mano, é muito injusto com o trabalhador, que tá tendo que trabalhar só porque o sistema manda, vem o sistema e fode. Essa porra é muito. É foda, né? Não sei se eu não gosto dessa porra também. Você tem que regular mesmo pra você ah, fazer um cuidado paliativo com o que tu tá matando, né? Com o meio de trabalho que tu tá matando. Mas, por que eu tava falando? Eu gosto de IA porque eu acho que a IA, ela consegue trazer, o uso ético, né, que eu acho da IA, é que ela consegue trazer texturas diferentes do que um ser humano, né? Tanto em imagem, tanto em intenção, tanto né, como é que chama aquilo, né? Sentimento, esqueci o nome da porra. Eu acho que ela traz umas texturas que são muito diferentes, assim, que eu acho que são muito úteis para algumas coisas, principalmente quando você está falando sobre imaginação, né? Quando você está querendo falar sobre coisas que não existem, entende o que eu estou dizendo? Quando você está querendo falar, por exemplo, sobre o campo das ideias, eu acho que a IA ela tem um uso ético muito interessante, né?
Tem aquele vídeo no Instagram eu amo esse vídeo, da Mônica de IA falando, fico tão feliz que o Cebolonha morei. Esse vídeo é incrível. E ele só é incrível, ele só funciona porque ele é de IA, né? E eu tô vendo que a classe artística tá começando a entender. Tá começando um caralho, né? Eu ai, tô parecendo que eu tô me botando em cima de um pedestal aqui. Eu posso estar errado, tá? Eu posso estar errado. Pode ser que seja tudo uma merda mesmo, mas eu acho que quando um ser humano sabe usar eticamente nessa parada, de entender qual textura ele tá usando, eu acho que a IA é bem maneira. Eu uso IA muito pouco nas minhas coisas, só porque não é o lugar que eu vou, que eu quero trabalhar, entendeu? Mas eu uso muito para coisas técnicas, né? Por exemplo, consertar um áudio que ficou zoado, né? Eu uso para esse tipo de coisa, assim. Ou às vezes consertar uma imagem na pós, né? Ou às vezes fazer alguma coisa para direção de arte, mas no sentido de eu pensei numa coisa que não existe, então eu preciso que ela exista, né? E aí a permite que ela exista, né? Preciso de uma foto de um tubarão mordendo uma perna num quadro no meu quarto. Aí ela vai lá e cria, é da hora, eu gosto dessa coisa, né? Mas assim, nem foi um exemplo bom, na verdade, foi um exemplo meio merda. Dava pra fazer isso de outras formas, mas assim, só pra coisas técnicas eu uso, né? Só porque eu gosto de fazer outra parte, né? Mas eu entendo. Mas aí vem agora o Pão de Açúcar e tá botando lá essas músicas que soam como Malu Magalhães. E aí eu não tô mais gostando de ir no Pão de Açúcar, você acredita? Eu gostava por causa disso. E eu tô sentindo que teve um. Que eles deformaram o espaço-tempo do que é maneiro no Pão de Açúcar, sabe? Porque assim, eu até aceitar. O Pão de Açúcar tem um Pão de Açúcar. Abriu semana passada um Pão de Açúcar mais perto da minha casa. Falei, vou ter que ir na porra do Pão de Açúcar, né? É mais caro e tal. Mas eu gostava porque eu achava irônico. Mano, porra, uma Clarice Falcão. Pô, eu ouvia Clarice Falcão quando era mais novo. É interessante. Eu gosto do que eles estavam tentando criar ali. Mas agora nem isso mais tem. Então, assim, caguei pro Pão de Açúcar, honestamente. Eu tô indo lá, assim, por uma questão unicamente funcional, sabe? E, assim, vou te falar, eu tô falando sério. E eu tava falando disso, assim, eu acho que o Pão de Açúcar é essa coisa de classe média mesmo, porque usar IA hoje em dia é um atestado de pobreza também, né? Sabiam disso? Vocês sabiam dessa porra? Por isso que você vê que, sei lá, a Apple gravou a vinheta dela que é muito doida, mas ela não usou IA de forma nenhuma. Porque usar IA tá virando um atestado de pobreza, esteticamente falando e intencionalmente falando. Porque aí quem é rico vai produzir coisas com os seres humanos e isso vai virar conteúdo de grife. É grife. Se você consegue fazer tudo com humano é porque você tem uma grana e aí deixa essa coisa de IA pra galera que é pobre. Eu não vejo problema nisso, na verdade. Eu tô dizendo só o que intencionalmente é a ideia da coisa, né? Como se diz, concentrar trabalho humano e estética humana em coisas que apenas pessoas ricas podem fazer, né? Meio complexo, meio chato e meio foda, né? E aí o Pão de Açúcar agora, vou te dizer, perdeu o valor de mercado, tá? Eu acho, aliás, vou mandar uma carta, tá? Pra esses merdas. Se eles estão usando música de A, eu proclamo e exijo eu que a porra da minha Pepsi Black fique mais barata. Que a porra da minha Pepsi Black fique mais barata. Porque eles já não estão pagando ninguém pra tocar lá. E eu ainda tenho que pagar o mesmo preço, os preços do produto estão igual. E eu achava que era, né, por conta da porra toda. Que tem que pagar e o que tem que mandar de lucro pro senhor Pão de Açúcar, dono do Pão de Açúcar. Mas não, continua tudo o mesmo preço. Então, assim, honestamente, vai pra puta que pariu, tá ligado? Tô puto com o mundo, velho. Hum, não quero. Chega, acabou hoje. Acabou hoje. Deu certo. Sei lá se deu certo. Gente, acabou? É importante deixar claro, só pra fechar tudo, eu acho que exatamente esse é meu problema com sapos em específico. Eles são verdes demais.
Obrigado, senhores passageiros. Você está ouvindo o podcast. Você ouviu o podcast O Doce Som da Minha Voz, podcast Dois Controles Certeiro. Você chegou até aqui, dá aquele like, se inscreve aí no canal. Eu vou postar. Eu tô pensando seriamente em parar de postar nas outras plataformas, deixar só aqui no YouTube. Mas, né, sempre muito complicado e tal. Talvez eu mantenha. Ah, foda-se, vou manter, né? Que eu vou perder com isso, nada. Mas é isso, um beijo, tchau, até a próxima. Pô, mandem comentários, né? Pra gente continuar essa conversa aqui que a gente começou a ter e tal, e enfim, né? Arrumar aí, vamos conversar, galera, que aqui é pra gente se entender e conversar, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima, boa semana pra você, espero que você. Ah, é isso, tchau.